que ele fez aqui. O texto em hebraico não está muito claro. Não está muito claro em hebraico se ele escureceu, se ele envelheceu e escureceram seus olhos, ou se ele envelheceu até que escureceram seus olhos. O vav em hebraico está escrito Zaken Yitzhak, ele envelheceu Yitzhak, Vatichena Enav, e escureceram seus olhos. Esse vav, ele pode ser até que, ou ele pode ser, o hebraico ele dá a margem para as duas interpretações. O Radak fala que, de acordo com a visão do contexto, tem que interpretar até que escureceram seus olhos. Vamos continuar lendo. Isso aconteceu já com Yaakov. Isso é algo normal, né? As pessoas que ficam velhas, às vezes, eles param de escutar, param de ver. Isso é um sinal para eles de que eles estão próximos da morte deles. Vocês percebam no Tanar, com Yaakov acontece a mesma coisa. Quando ele está no Egito, no final do Gênesis, ele fica cego, e aí ele sabe que ele vai morrer por causa da cegueira, e ele manda avisar o filho dele, Yosef, José, para trazer os netos para serem abençoados. Então a gente tem um segundo lugar no Tanar, que a gente tem a mesma situação cultural. A cegueira leva à sensação de morte, que leva à necessidade de abençoar a descendência. Isso acontece também com Davi no livro de Reis. Ele fica velho, ele, no caso dele, não é só que ele fica cego, ele fica com frio, ele não consegue mais se aquecer, e ele abençoa o filho dele também, dá instruções para o futuro. Então percebam, a nível literal, eu posso perceber que o plano de fundo cultural do Tanar é de que pessoas de idade, quando eles perdem suas capacidades funcionais, eles abençoam os filhos e como que passam o bastão adiante. Então já começam a entender que essa bênção é fundamental. A bênção define quem é a continuidade da família. Então aqui, o embate, a guerra de titãs de Esav e Yaakov ia talvez ser decidida com a bênção de Yitzhak. Por isso que a mãe do Yaakov fala para ele, olha, o seu pai não conhece os verdadeiros atos do seu filho, do filho dele, vai lá e toma as bênçãos. Isso vai definir o futuro. Então o Radak, que ele está trabalhando a literalidade, o Pshat, ele traz essas provas. Eu trouxe para vocês só um pedaço, né? Ele menciona todas as provas. Mas ele, à luz do plano de fundo cultural e do entendimento literal de o que são essas bênçãos, ele interpreta lá que ele envelheceu até que escureceram os olhos, e não que são dois casos desconexos. Só que ele fala lá que você percebe que isso aconteceu 20 anos ou mais antes da morte do Isaac. Então ele adianta a bênção dele. Então percebam quantas informações literais eu tiro aqui, analisando o Vav, o estilo, o contexto e um pouco da lógica da época que eu preciso usar também. Pergunta... André fala o seguinte pra gente: em meus estudos diretamente do hebraico, percebi que algumas palavras em hebraico não são traduzidas para o português. É verdade. Recentemente, na Parashá Vayhi, percebi isso. Quando isso ocorre, há um só no texto, algo identificável pela gemátria. Olha, o hebraico e o português não são línguas com estruturas gramaticais sempre iguais. Muitas vezes o hebraico ele é muito mais curto, e no português precisa adicionar palavras. Às vezes o hebraico ele não é que ele é curto, mas a própria escrita da Torá ela tem um estilo não claro, e no nível literal mesmo precisa adicionar palavras. Aliás, no texto que a gente está lendo agora, está escrito: seus olhos escureceram até que ele não pôde ver, na versão que eu pus aqui, mas em hebraico não tem tantas palavras. Está escrito só Vatichena Enav Milerot, que significa literalmente e se machucaram ou se enfraqueceram, escureceram seus olhos de ver. Só que para o português fica claro, a gente tem que colocar até que não pôde ver. Nem sempre tem um soda, nem sempre tem uma gemátria, às vezes sim. De qualquer forma, eu quero que vocês percebam o literal. Eu vou explicar melhor. É o seguinte: Deus entregou para a gente esse texto, o Tanar. E o ponto de partida que a gente tem é que ele integrou o texto de forma humana. Ou seja, ele escreveu como se fosse um ser humano escrevendo. Tudo que é entendível num texto humano, ele teve intenção de colocar para a gente no próprio Tanar. Então, se um ser humano escrevendo esse texto, na hora que ele escreve, ele tem aqui coisas que vêm inconscientemente, a escolha de palavras, se ele usa palavras positivas ou palavras negativas, se ele coloca informações antes,
se o texto ele é muito curto, muito longo. Todos, quem estuda literatura sabe que muito da informação de uma prosa não vem só do que está escrito claramente, senão que vem também da escolha e do estilo que ele escreve. A mesma coisa no Tanakh. Deus ele colocou para a gente um texto entre aspas, como se fosse um humano escrevendo. Então, a nível literal, eu posso usar todos os estilos literários, todos os argumentos literários para entender. É o que o Radak faz aqui com a gente. Ele pega outros lugares para provar e ele fala que o Vav aqui tem que ser entendido que ele esteve velho até os seus olhos não conseguirem ver. Isso não quer dizer que são fatos desconexos, quer dizer que isso é uma indicação de velhice para o Isaac, é uma indicação de morte para ele, e isso explica o contexto todo para a gente. É um dispositivo literal, mesmo que ele é literário, não está escrito claramente. Então esse é o nosso primeiro nível, o nível do Pshat. Vamos agora ver o que o Midrash vai fazer com o nosso texto aqui. E vamos trocar para a próxima fonte, que é a fonte do Midrash. Que não é essa, é a próxima fonte. Uma palavra, antes da gente ler a próxima fonte, o que é Midrash? Primeiro percebam que o Pardes era Pshat, Remez, Drash e Sod. Eu pulei o Remez direto para o Drash, porque esse é o jeito correto de se estudar. A gente estuda primeiro o Remez. O Remez ele é mais próximo do... A gente estuda primeiro o Midrash. O Midrash ele é mais próximo do Pshat, do literal. A palavra Midrash e a palavra Drash são a mesma coisa, tá? São duas formas de falar em hebraico, elas têm o mesmo significado. Às vezes vocês vão encontrar isso como Midrash, às vezes vocês vão encontrar isso como Drash. Eu estou citando para vocês aqui de um livro chamado Bereshit Rabbah. Vocês podem ver ali Midrash Bereshit Rabbah 68.8. O Midrash foi escrito por volta do século V. A gente não sabe exatamente se foi 4, 5 ou 6, mas quem é o autor desse texto é a mesma pessoa que é o autor do Talmud que vocês estão estudando. Ou seja, ele é uma coletânea de vários e vários discursos dos sábios que aparecem até o século V, VI, que são os mesmos sábios do Talmud. Então isso aqui é muito antigo, isso é fonte primária da Torá oral. É algo assim, tipo, como estudar o Talmud. Ele é uma coletânea de Midrashim baseados no texto do livro de Gênesis. Por isso que ele chama Bereshit Rabbah, o Midrash é em cima de Bereshit. Sim, Rabbah quer dizer o grande. É o nome de um dos sábios mais famosos que comenta nesse Midrash. Então isso recebeu o nome dele, é o Bereshit do Rabbah. Rabbah é o nome próprio dele, é o substantivo próprio dele. Então vamos dar uma olhada e tentar entender o que é esse negócio, o que é Midrash, como assim além do literal. Rabbi Hanina Bar Papa, é o nome dele, abriu seu discurso daqui. Ou seja, ele citou um versículo de Salmos no início do discurso. Muito fizestes, tu és meu Deus, e segue o versículo. Literalmente, o que quer dizer muito fizestes, tu és meu Deus? Está falando das grandes obras de Deus. Ele fez muitas obras, ele fez coisas impressionantes, e ele fala com Deus, você fez muito, ó meu Deus, sem estar se referindo a Deus no discurso dele. Olha o que o Rabbi Hanina faz com isso. Todas as criações e pensamentos que fizestes são para nós e por nós. Ou seja, ele vira e interpreta. Perceba no Passuco duas partículas. Partícula número 1, muito fizeste. Está falando de todas as obras divinas no mundo. Tu és meu Deus. Então está falando aqui de um Deus particular. Está falando do meu relacionamento. Você é meu Deus, não no sentido de que eu te adoro, mas no sentido de que você só pensa em mim. Então ele tira a conclusão de que tudo o que ele muito fizeste, todas as grandes obras de Deus, para quem são? Para mim. Para eu que estou lendo, para eu que estou rezando, para eu que estou estudando, para qualquer ser humano tem que olhar para as grandes obras divinas e entender que de alguma forma tudo foi pensando em mim. Isso não é o sentido literal do Salmo, né? Isso é quase uma brincadeira de palavras com o Salmo. Ou seja, ele está interpretando o Salmo de uma forma que não é fiel ao que está de fato no Salmo. E olha o que ele faz com isso. Já que Deus, tudo que ele faz é pensando em mim, por que se escureceram os olhos de Yitzhak para que venha Yaakov e pegue as bênçãos? Ou seja, todo o objetivo do Yitzhak ficar cego era porque Deus sabia que
que quem tinha que receber as bênçãos era o Yaakov. O Yitzhak não ia dar para o Yaakov, então ele fez a cegueira no mundo, ele fez a velhice, ele gerou uma situação natural que a conclusão desse jogo de xadrez divino é que o Yitzhak não consegue ver e o Yaakov pega as bênçãos. Percebam que a brincadeira que ele faz com o Salmo é a mesma brincadeira que ele faz com a situação real lá. A gente sabe que a cegueira ela vem de uma forma natural. Mas eu posso entender que se Deus ele já sabe o futuro, tudo que ele faz acaba tendo um motivo, ele pensou já também em cada pessoa que ia ser afetada por essa cegueira, inclusive o Yaakov. A mesma coisa que ele está fazendo com os Salmos. Todas as grandes obras de Deus são pensando em cada um em um. Então, vejam a diferença, é muito importante. O literal, ele é objetivo. O literal, o pshat, ele precisa tentar entender o que Deus está falando objetivamente no texto. Só tem uma forma de interpretar literal. O Midrash, ele é aberto. Ele lê com um pouco diferente do sentido real uma frase, e com essa leitura alternativa, ele tira uma informação. Uma informação nova, e essa informação, de onde ele tira? Ele tira informação da nossa tradição. Ou seja, o Midrash, ele insere no texto a informação. Tem vários tipos de Midrash. Tem Midrashim, como que vocês estão vendo aí, que eles são filosóficos. Ou seja, ele tem uma informação, o Rabbi Haniran Bar Papa, que ele já sabia, baseado na tradição, ou na Torá oral, uma informação filosófica, uma informação que ele sabe que é verdade. Ele pode, inclusive, ter aprendido ela lendo outros capítulos do Tanakh. E aí, à luz dessa informação, ele percebe que se eu tirar do contexto o versículo em Salmos, inclusive se eu cortar ele no meio, percebam, ele trouxe meio versículo, cortou ele no meio, tirou do contexto e ele falou, olha, lido fora de contexto, que não é o literal, obviamente, eu percebo que ele soa como um conceito que eu conheço da tradição. Então eu vou inserir, de alguma forma, essa informação no texto e eu vou ver que o texto bate com essa informação da tradição. Opa, pergunta, Rav. A busca pelo Sod não vai contra o passuco da Torá, encartado em Deuteronômio 29, 28, 30, que as coisas em oculto permanecem a Hashem Eloheinu? Olha, não. Lá, Moisés, se você olhar o contexto literal de Pshat, ele está se referindo a pecados. Ele está falando lá que ele está fazendo um pacto, está afirmando o pacto entre Deus e o povo judeu no final da vida dele. Eu vou morrer, vocês vão entrar na terra de Israel, mantenham as mitzvot, os mandamentos, não façam idolatria, e saibam que se um de vocês fizer idolatria, no final das contas a terra vai ser toda destruída. E aí ele fala, o que a gente não sabe, o que é oculto é Deus, Deus vai julgar, mas o que é claro, ou seja, se alguém fizer de forma clara e em aberto a idolatria, vocês são todos responsáveis por esse indivíduo. O sistema judiciário tem que puni-lo e tem que garantir a ordem aqui. E lá é oculto no sentido de pecados que não são ocultos. Esses não tem o que fazer, Deus é que vai punir, mas os pecados sociais claros, vocês têm que cuidar deles. Então lá não está falando contra isso, sim? Vamos lá, vamos voltar para o nosso Midrash então. Eu quero que vocês percebam então que é um Midrash filosófico. Ele é também chamado em hebraico de Midrash Agadá. Isso já é o próximo, é o Remes. Ele é chamado de Midrash Agadá. Existem Midrashim que eles são Midrashim que trazem leis. Midrashim de Alahá. Esses Midrashim, eles nem sempre são Midrashim que inserem informação. Eu não trouxe um exemplo dele, a gente está com um Midrash filosófico só. Mas existem regras. O Midrash, ele não é literal, mas ele tem regras. Existem 13 regras que foram dadas a Moshe no Sinai, que elas estão relatadas no Talmud. Elas estão resumidas, as regras de Rabi Ishmael, que são famosas. E elas são um jogo de como interpretar. Então eu posso cortar no meio o psukim. Eu posso... eu tenho regras de como fazer esses jogos quase que poéticos com o texto, sim? E elas trazem ou filosofia, ou lei, como eu falei para vocês, e elas inserem a informação aqui. Vamos para o Remes, vamos para o próximo nível de interpretação. Vamos lá, próxima fonte.
Não, pode passar a próxima fonte. O que é o remes? Remes, literalmente, a palavra remes significa dica. Então, o remes ele é um tipo de interpretação que ele traz a mim uma dica, ou seja, não dá nem para eu ler isso no texto, é mais fora do texto ainda, é mais abstrato ainda, que a gente tem sinais de trânsito aqui para saber para onde ir, não ser atacado por uma fonte de repente, que bater na nossa cabeça a gente vai ficar machucado. Elas são informações que elas estão assim indicadas no texto, tem uma dicasinha sobre elas, mas elas de forma, quase não estão escritas. Olha só o exemplo. A palavra mireot, que significa de maneira que não podia ver. Os olhos do Yitzhak, eles ficaram fracos de forma que ele não podia enxergar. Ela em Gematria, ou seja, se eu pegar cada letra dela, ver o valor numérico dela, vocês sabem que até o século 8 ou 9, se eu não me engano, não existiam números, os números que a gente usa hoje em dia, que são indo-arábicos, senão que cada cultura usava suas letras como números. Então o hebraico, igual vocês devem conhecer talvez os números romanos, eles eram, os números eram indicados por letras. Então olha lá, o Mem, ele tem o valor numérico de 40, o Resh de 200, o Aleph de 1, o Vav de 6, o Tav de 400, o total deu 647. Vem a Gematria e fala pra gente que Be'ashanat Slamim, que está aqui embaixo, no nosso aqui embaixo, Be'ashanat Slamim também tem a Gematria de 647. E o que é Be'ashanat Slamim? Be'ashanat Slamim é óbvio, significa com a fumaça dos ídolos. Quem não sabe isso em hebraico, um hebraico de tranquilo e tal, vocês que estão fazendo o se não sabem agora, vão saber semana que vem, agora eu já estou ajudando vocês. Be'ashanat Slamim significa com a fumaça dos ídolos. Então vem aqui o Balaturim, que ele está no século 13 e 14, ele era europeu, ele nasceu também na Alemanha, mas ele depois foi morar na Espanha, ele faleceu em Toledo. Ele fala o seguinte, ele fala que a mesma Gematria, valor numérico, dessa palavra que ele não podia ver, é a Gematria da fumaça dos ídolos. Se a gente olhar em volta do texto, a gente vai ver que logo anteriormente está indicado que o Esaú tinha casado com 2 mulheres, e essas mulheres elas eram filhas de pessoas que moravam lá, Canaanitas, e a gente sabe que o Avraham pediu para o filho dele, o próprio Yitzhak, não casar com Canaanita, porque elas eram idólatras. Então o Balaturim fala, olha só, provavelmente as esposas do Esaú eram idólatras. E elas provavelmente se mantiveram idólatras na própria casa do Esaú. E foi a fumaça dos sacrifícios de incenso que elas faziam para os ídolos delas que acabou deixando o Yitzhak cego. Percebam a sutileza da interpretação. A fumaça, ela fisicamente pode cegar você. Mas por outro lado, talvez o Balaturim está indicando para a gente que a cegueira ela é metafórica, ou seja, ele era incapaz de ver os maus atos do Esav. E percebam que inclusive idolatria tinha na casa dele. O Isaac ficou cego dessa idolatria, ficou incapaz de perceber. Ou talvez eu estou viajando, não é uma cegueira metafórica, mas senão que o Balaturim quer dizer que tem um pouco de erro, pecado no Yitzhak aqui, que ele deveria ter impedido o casamento do filho dele com as idólatras, ou ele deveria ter priorizado o filho dele, Yaakov, que não casou com idólatras, que foi casar com uma pessoa da própria família lá em outro país, igual o próprio Yitzhak tinha feito, e talvez esse seja o motivo pelo qual ele ficou cego, ou seja, que a fumaça dos sacrifícios feitos de incenso aos ídolos ela causou, não a nível físico, mas talvez a nível moral, a nível de justiça divina. Tem uma brincadeira aqui, uma profundidade, uma sutileza entre a fumaça que cega fisicamente e a fumaça moral. Isso tudo ele tirou do valor numérico da Gematria. Percebam, isso é diferente do Midrash. Ou seja, a diferença aqui é de técnica. O literal ele tem o pshat, uma técnica de tirar a informação do texto, só tem uma forma de interpretar literal, ele tem que ser literal. O Midrash, ele precisa ler o texto, mas ele já é capaz de sair do literal, cortar o texto no meio, tirar do contexto. Ele já precisa de base mais na tradição, ou pelo menos num conceito que a gente sabe que ele é verdadeiro. E o
O Remez, ele não tem quase nada escrito. Ele pega uma letra, um ponto aqui, e dele tira uma informação. Ele ainda mais está baseado numa informação que a gente sabe que é verdadeira. Esse exemplo que eu trouxe para vocês, ele aparece também no Midrash. Ou seja, ele também vem na tradição do Midrash, que essa história a gente sabe dela, fora o próprio fato que eu me basei para vocês no contexto lá. Então a diferença entre o Midrash e o Remez é realmente a técnica. A Gematria ela se inclui sempre em Remez e não em Midrash. Muitas pessoas perguntam, e eu acho que é uma pergunta muito boa, peraí, então é assim? Eu posso dizer o que eu quiser com o texto? Porque, pô, se eu posso pegar qualquer Gematria, eu com certeza vou achar que, sei lá, Gematria de tefilim, né, sei lá, sanduíche, então quer dizer que é importante comer sanduíche, alguma coisa, ou seja, é muito fácil de achar qualquer Gematria. Eu quero falar para vocês, quanto mais a gente se aproxima de uma coisa assim, vazia, Gematria, menos o objetivo do texto é provar. O Balaturim, ele não está provando o ponto, ele está baseado numa informação que ele já sabia de antes da tradição. Ele tem isso na tradição, isso está lá em Midrash Rabbah, isso é trazido no Talmud. Aliás, isso é muito famoso porque o Urashi, que talvez vocês já estudaram, traz isso aqui. Mas percebam que na hora que eu faço uma interpretação de Remez, eu adiciono informação na interpretação. Vocês perceberam que tem uma poesia aqui, tem um entendimento um pouco mais profundo em entender que é o próprio fato dele estar cego, ele representa aqui ao mesmo tempo um pouco de pecado no Yitzhak, e é o próprio pecado do Yitzhak que leva o erro dele de tentar dar a bênção para o Esav. É uma cegueira em vários níveis de entendimento dela, e é ela que causa o Yaakov a ter que ir lá e roubar as bênçãos. Isso tudo dá um entendimento para a gente, então a cegueira dele é o próprio erro dele, e ela também é a causa, e ela também é a consequência da coisa. A Gematria, ela vem colocar no nosso coração de uma forma mais completa o entendimento. Ela não é a fonte dele. Depois que ele já sabia essa informação, ele fez uma Gematria. O Midrash, e mais ainda a Gematria, eles têm que estar baseados em uma coisa anterior, ele tem que estar baseado em uma coisa que eu sei, porque senão não tem limite para isso. Cláudio, os 13 princípios de interpretação do Rabino Ishmael entra no contexto de interpretação literal dos textos? Não. Os 13 princípios são Midrash. Eles não são literais, mas eles seguem regras. Se você começar a estudar no Talmud, você vai ver que não é qualquer coisa. No Remez é qualquer coisa que pode sair, ou seja, qualquer coisa que, por isso mesmo, tem que ser baseado em algo anterior. Mas no Midrash não. No Midrash não dá para sair qualquer coisa. E eu falei para vocês que tem dois tipos de Midrash, né? O Midrash da lei e o Midrash filosófico. O Midrash da lei chama Midrash Halacha e o Midrash filosófico chama Midrash Agadá. No Midrash Agadá é muito mais fácil de você tirar quase qualquer coisa, e ele segue os 13 princípios que você está citando, e ele tem mais, ele tem um âmbito maior de leis, não é qualquer coisa, mas ele é muito aberto. No Midrash da lei, você só pode usar os 13 princípios mesmo, e aí realmente é muito mais difícil sair qualquer coisa. Os 13 princípios, eles são, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu venho e falo para você, Cláudio, traga para mim todos os livros que estão lá naquela mesa, o dicionário e o livro da Chapeuzinho Vermelho. Aí você fica meio confuso. Peraí, são todos? Ou é só o dicionário e a Chapeuzinho Vermelho? Aí você chega lá na mesa, tem um dicionário, um livro de gramática, o Chapeuzinho Vermelho, sei lá, o Peter Pan, e um livro sobre história antiga. Aí o Midrash vai te falar, olha cara, tem uma frase geral, todos os livros, tem uma frase específica, o dicionário e a Chapeuzinho Vermelho. Então, uma das 13 regras é que, se tem uma contradição entre o geral e o específico, você tem que... O geral ele é uma coisa que expande, o específico é uma coisa que restringe. Então, restrinja um pouco e expanda um pouco. Traga todos os livros que parecem com o dicionário, todos os livros que parecem com a Chapeuzinho Vermelho, mas não expanda demais, não traga os que não tem nada a ver. Então, você vai usar o Midrash e vai me trazer o dicionário e a gramática, que
não é só o dicionário, é mais expandido, são todos. A gramática também é um livro de mesma categoria. Você vai me trazer a Chapeuzinho Vermelho e o Peter Pan, que eles também são livros de contos de fadas. O livro lá de história antiga você vai deixar na mesa, porque ele não é todos os livros. Você precisa deixar as categorias diferentes fora. É um exemplo meio idiota, eu sei, até porque, pô, se você já vai ler o Peter Pan, já vai ler o dicionário, lê todos os livros, né, pô, vale a pena. Mas, mesmo assim, perceba que não é qualquer coisa que pode sair quando eu uso os 13 princípios. Eu peguei para você um dos exemplos dos 13 princípios, apliquei ele numa frase nada a ver. Ele é uma coisa quase matemática de como você vai discutir ela, mas realmente discutir de forma assim longa e completa os 13 princípios é muito complicado para uma aula de Pardes. Vocês precisam de uma aula só dos 13 princípios, talvez vocês precisam de, sei lá, aulas e mais aulas de 13 princípios. Quem sabe aí a gente não vai fazer isso para vocês, mas só desse exemplo você percebe que ele é muito mais restrito a nível de interpretação do que o Midrash filosófico, 10.000 vezes mais restrito do que o Remes. Por outro lado, ele ainda não é literal. Vamos lá, eu quero trazer para vocês o Sod, porque, pô, o Sod é o mais legal e eu sei que vocês gostam do Sod e eu quero dar para vocês um exemplo de Sod. Eu não trouxe escrito o Sod, mas eu quero falar para vocês o porquê. Quero falar uma coisa para vocês que ela é muito importante. Sod, segredo. Por que ele é segredo? Ele é segredo porque ele é impossível de ser explicado. Ele não é segredo porque eu não quero contar para vocês. Ele não é segredo porque é proibido. Não é que só quem está dentro do grupo restrito escutou qual é a senha do cofre e só ele sabe. É um nível de interpretação que ele é impossível de ser colocado em palavras. A gente chama isso de inefável. A gente está falando aqui da tradição de interpretação a nível profético. Os profetas, eles tinham um tipo de cognição diferente da cognição que a gente está acostumado, mais profunda, e eles transmitiam isso para os seus alunos, e isso vem sendo transmitido de boca para ouvido, de professor para aluno, mas é só para quem ele já desenvolveu esse nível mais profundo. Então qualquer coisa que eu falar para vocês, mesmo que vocês entendam as palavras, isso não é o Sod, não é o conteúdo real que eu quero dar para vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês que isso existe inclusive na nossa vida cotidiana. Existem coisas que a gente não é capaz de pôr em palavras e não é o Sod da Torá. Eu vou dar um exemplo para vocês que não é o Sod, tá? Mas também ele é inefável. Por exemplo, sentimentos. Descrevam o que é o amor. Eu acho que é o caso mais simples. As pessoas começam a falar: amor é querer estar perto da pessoa, é querer fazer o bem à pessoa, é querer ter prazer com a pessoa, é ficar feliz quando eu vejo a pessoa. Mas esses exemplos todos são consequências do amor. Eles não são a essência do conceito. Eles são coisas que acontecem com quem ama. A essência, de fato, o próprio sentimento, é muito difícil de colocar em palavras. Inclusive, quando a gente estuda uma poesia, em geral, a palavra da poesia não contém o significado. Por exemplo, se eu falo que tem um pôr do sol, aí a poesia vem e me diz: o mundo morreu, o dia faleceu. A sensação de o dia faleceu no pôr do sol não é só que o sol não está mais no meu ângulo de visão e agora está escuro. Existe um monte de sensações que são transmitidas aqui, nenhuma delas está escrita. Todas elas são inefáveis, todas elas eu, ao ler a poesia, desperto elas no meu coração. E isso tudo não é o Sod da Torá, é poesia, é emoção. Existem coisas que elas estão no nível de Sod. Por isso mesmo elas são intransmitíveis. Eu preciso ter contato com um cabalista, eu preciso estudar com ele anos. Eu preciso que ele vá desenvolvendo essa cognição em mim como se fosse um treinamento, como se fosse um tipo de meditação, como se fosse um tipo de jogo de palavras, até que eu vou desenvolver e na hora que ele me ensinar eu vou entender. Então, a poesia, o Sod, ele não é diferente do Pshat, do Midrash, do Remes, na sua forma de interpretação. Ele às vezes usa argumentos do Pshat, ele às vezes usa argumentos de Midrash, às vezes ele pega um Midrash e entende de forma mais profunda, às vezes ele usa Gematria, outras vezes ele usa argumentos do Remes. A diferença dele para os outros três é o nível do conteúdo. Ou seja, se eu entendo um Midrash a nível dessa cognição mais profunda, isso é Sod. Será que a gente tem mais 5 minutos ou a gente vai cortar aqui?
Eu quero dar para vocês só um exemplo de uma coisa que o Zohar, que é um dos livros de Sod mais famosos, fala do nosso Pasuk. E ele simplesmente conta isso de nível, ele parece um Midrash. Ele vem e fala que Yitzhak aqui representa a justiça divina. Tem motivos para isso. Yitzhak, ele em geral, representa a justiça divina em vários lugares, porque ele era muito disciplinado. E Esaú, ele representa a má inclinação dos homens. Porque, de fato, a gente vê no Tanakh que ele era assassino, que ele vivia no campo, ele tinha várias características negativas que eu não vou poder desenvolver em cima delas. Ele fala, a justiça divina está pedindo guisados gostosos para a má inclinação das pessoas. Ou seja, Deus fala, meu julgamento sobre vocês não é pelas ações somente, é pelo conteúdo. O que vocês fazem de dar vida para vocês? O que vocês falam, estou feliz, meu dia valeu a pena, eu quero fazer isso, aquela coisa que você está esperando fazer, aquela coisa que você sonha com ela, aquela coisa que você acorda de manhã e está na tua cabeça. Isso é o teu âmago. Isso fala a justiça divina representada em Yitzhak. Para o Esaú, para a má inclinação, traz aquelas coisas que as pessoas têm gostinho de vida com elas. E é isso que eu vou me basear para julgar se eles são boas pessoas ou más pessoas. O Zohar parece um Midrash. Ele interpreta o texto metaforicamente, ele traz provas midráshicas, não é o literal. Mas a diferença entre o que a gente está entendendo só na minha história aqui, que ainda é a nível de filosofia, a nível de ética de Midrash, e alguém que ele entende o Sod, e ele entende o que é Midat Adin, o que é a Sfirah, que representa a justiça divina. Então tem uma linguagem aqui característica do Sod, que é a linguagem da Sfirah, e a linguagem da Kabbalah. Ele entende o que é o Esav, que na linguagem da Kabbalah também tem a ver com o Sfirot. Mas não é uma Sfirah especificamente, ele é um componente. Mas o objetivo aqui é essa interpretação a nível inefável, essa interpretação mais profunda, que está ligada com a profecia. Então, eu quero só dar uma resumida. A gente viu hoje 4 níveis de interpretação, que é o nosso pardeço, o nosso pomar. Olha que legal, estudar a Torá é que nem ficar passeando no pomar. O pshat, que é o literal, o midrash, que é aquela interpretação além do literal, filosófica ou legal, nível de lei. O remez, que são dicas, gematria, coisas assim. E a quarta, que é o Sod, que ela utiliza os mecanismos dos 3 anteriores. Ela fala numa linguagem característica de Sfirot e coisas de Kabbalah, mas o objetivo dela é o entendimento mais profundo, que ele é praticamente irrevelável. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. A gente se encontra mais pra frente. Aula que vem volta o Avrone. E mais uma sessão aí do curso de Talmud do Contraste. Aproveitem, mandem perguntas. Um abraço, bom dia.